Olá e bem-vinda, bem-vindo. Fim de novembro de 2025 chegando e é quase como um relógio, né? O mundo ao redor começa a se transformar. Totalmente. Luzes piscando, as mesmas músicas em todo lugar. O Natal está no ar. E é justamente sobre essa celebração tão familiar e ao mesmo tempo nossa, tão complexa, que a gente vai se aprofundar hoje. A nossa fonte é a introdução do livro O Natal Escondido, do Timothy Keller. Isso aí. A nossa missão aqui é explorar uma tensão que, olha, eu acho que todo mundo já sentiu nesta época do ano, mesmo que sem saber dar um nome para isso. Que tensão seria essa? É a convivência, que nem sempre é muito pacífica, entre o Natal como um feriado secular gigantesco, de Papai Noel e promoções. E o Natal como uma data religiosa fundamental. Exato. A gente vai tentar desvendar o que pode estar por trás das tradições que a gente pratica, muitas vezes, assim, no piloto automático. Exatamente. E a fonte argumenta que, por baixo dessa camada de luzes, de presentes, das reuniões de família, existem significados muito, muito profundos que estão cada vez mais, escondidos na nossa cultura. É uma boa palavra. Vamos analisar como o autor descreve essa dupla identidade do Natal. E o que isso significa, tanto para quem tem fé, quanto para quem não tem. Ok, vamos começar a desempacotar isso, então. O ponto de partida do texto é algo que parece óbvio quando a gente para pensar. Que é o fato de que... O Natal é o único feriado cristão que é, ao mesmo tempo, uma festa secular global. Tipo, Páscoa, Pentecostes, nada chega nem perto. E, segundo autores, isso gera um certo desconforto para todo mundo. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Do lado dos cristãos, por exemplo, a percepção é de que as origens da festa são constantemente maquiadas, sabe? Quase como se fossem um detalhe meio inconveniente. Sim. O autor menciona exemplos bem práticos. A música no shopping, que troca um hino sobre o nascimento de Jesus por uma canção sobre um boneco. Sei lá, um boneco de neve. Ou a publicidade que foca só em família, presentes e uma vaga paz mundial. Isso, evitando qualquer menção à figura central da data. É quase um esforço para lixar as arestas religiosas do evento. O que eu acho fascinante na análise da fonte é que esse desconforto também existe do outro lado. Para a pessoa não religiosa que só quer curtir o feriado, o significado original ele insiste em aparecer. Como um fantasma na festa? Exato. O texto dá um exemplo ótimo. O desafio de um pai ou uma mãe tentando responder à pergunta de uma criança que, ao ouvir uma canção de Natal tradicional na rádio, pergunta: Ah, essa é boa. Pai, o que essa música quer dizer com nasce para nascermos de novo? E aí, de repente uma celebração que parecia ser só sobre bons sentimentos e comércio se torna teologicamente complexa. Perfeito. É como se duas frequências de rádio estivessem tocando ao mesmo tempo no mesmo lugar. Uma é a frequência da festa universal, do Boas Festas. Certo. A outra é da mensagem específica, que fala de pecado, salvação, divindade. E ela fica ali, sabe, borbulhando logo abaixo da superfície. É uma dinâmica cultural muito particular e, vamos combinar, um pouco estranha. Sim, é uma tentativa de criar um feriado neutro que, por sua própria natureza, nunca consegue ser totalmente neutro. O sagrado vaza pelas frestas do secular o tempo todo. E aqui a análise toma um rumo que eu sinceramente não esperava. A gente imagina que um autor cristão, como ele se identifica, veria isso como um problema, uma apropriação indevida. Mas não. Pelo contrário, né? Totalmente. Ele diz que fica feliz em compartilhar os méritos do dia com toda a sociedade e que, na verdade, as práticas seculares são, em sua maioria, coerentes com as origens cristãs. Ele não está tentando tomar o Natal de volta. E esse é o ponto central. A preocupação dele não é com a celebração secular em si, mas com o risco de que as raízes que dão sentido a essas práticas, que elas se percam completamente. Ah, entendi. O argumento é que, sem essas raízes, as tradições se tornam ocas, viram sentimentalismo vazio. A fonte tenta conectar diretamente os costumes que todos nós conhecemos aos seus fundamentos teológicos. Certo, vamos aprofundar nisso porque é uma afirmação e tanto. Vamos pegar, por exemplo, a tradição das luzes.
Para mim sempre pareceu algo ligado ao inverno no hemisfério norte. Sim, trazer um pouco de luz para a escuridão. Exato, um pouco de aconchego para a época mais escura do ano. É uma explicação prática, não? É uma explicação prática. Mas a fonte sugere que tem algo mais profundo aí. A ideia de acender luzes no meio da escuridão no inverno não seria apenas sobre estética. Ela viria da crença de que a esperança para o mundo, que estaria numa escuridão metafórica, sabe? Uma escuridão de desespero, ignorância, maldade. Essa esperança precisa vir de algo exterior, de fora do sistema. A luz não vem de dentro da escuridão. Ela invade. Então, cada luz de Natal piscando seria simbolicamente um eco dessa esperança que vem de fora. Entendi. Então, o que a fonte está dizendo é que a minha vontade de pendurar luzinhas na janela pode ser um eco, mesmo que inconsciente, de uma ideia teológica de 2000 anos. Isso é bem forte. É forte. E a troca de presentes? Essa parece mais fácil de associar ao consumismo, né? Sem dúvida, o consumismo é um fator enorme. E o autor não nega isso. Mas ele propõe que a gente olhe para o impulso original por trás do ato. Ok. A troca de presentes é descrita no texto como uma reação natural, quase um reflexo, ao que seria o maior de todos os presentes. O gesto de autossacrifício de Deus ao se tornar humano em Jesus. É como se a generosidade que a gente sente nessa época fosse uma resposta a um ato de generosidade original, de escala cósmica. Dar um presente se torna uma forma de imitar essa dádiva fundamental. Isso nos leva ao terceiro ponto. A caridade, a preocupação com os necessitados, que sempre aumenta em dezembro. Mas, de novo, eu poderia argumentar que isso é só porque as pessoas se sentem mais generosas nas festas de fim de ano. Precisa mesmo de uma raiz teológica para explicar isso? Essa é uma ótima pergunta e a fonte argumenta que sim. Enquanto o sentimento de generosidade é real, a direção específica dessa generosidade, o foco nos pobres, nos marginalizados, ganha uma força simbólica imensa a partir da história original. Certo. O fato de que, na narrativa cristã, o Filho de Deus não nasceu num palácio, mas numa manjedoura, numa família pobre, sem status. Isso identifica o divino com os mais excluídos da sociedade. Não é qualquer caridade. Não é qualquer ato de caridade. É um ato que imita o que, na visão cristã, o próprio Deus fez ao se alinhar com os últimos da fila. Certo. Então, as tradições que todos nós gostamos, as luzes, os presentes, a caridade, não teriam surgido do nada. Elas seriam, segundo a fonte, reflexos de ideias centrais da fé cristã. Exato. E o perigo, na visão do autor, é quando a gente pratica os rituais, mas esquece completamente o porquê. A árvore de Natal fica só uma árvore. Exatamente. A forma permanece, mas o significado evapora. Até agora a gente estava falando de coisas reconfortantes, né? Luzes, presentes, esperança. Mas o texto dá uma virada brusca e descreve a mensagem do Natal como uma espada de 2 gumes. Sim, essa parte é intensa. A ideia é que a data é, ao mesmo tempo, mais maravilhosa e mais ameaçadora do que imaginamos. Essa parte sobre ser ameaçadora não combina muito com a imagem fofa do Natal. E é aí que o mergulho fica mais fundo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a análise da fonte mostra que cada um daqueles elementos positivos carrega uma implicação bem desafiadora sobre a condição humana. É uma lógica de causa e efeito. Perfeito. Por exemplo, a ideia de que Jesus veio como a luz. Por que a gente precisaria de uma luz? A implicação direta, segundo o texto, é que, na visão cristã, a humanidade estaria espiritualmente cega demais para encontrar o próprio caminho. A necessidade de uma luz externa implica uma escuridão interna. Isso já é bem pesado. Não é uma mensagem otimista sobre o potencial humano. Nem um pouco. E a ideia de que ele precisou se tornar mortal e morrer, qual é o lado ameaçador disso? A implicação, segundo a fonte, é ainda mais dura. A de que estaríamos moralmente arruinados a um ponto que nenhuma outra solução seria suficiente. Certo. O perdão não poderia ser alcançado por boas obras ou por uma simples desculpa. A solução precisou ser drástica e sacrificial, porque o problema seria igualmente drástico e profundo. De novo, não é uma mensagem leve,
para se ouvir entre uma rabanada e outra. Com certeza não. E o último ponto que o texto parece tratar como o mais confrontador de todos, o fato de que ele teria se entregado por nós. Esse ataca diretamente a noção moderna de autonomia, que é um valor quase sagrado para a gente hoje. Sim. A lógica do texto é: se ele se entregou totalmente por nós, a resposta apropriada seria nos entregarmos totalmente a ele. A fonte chega a citar uma frase bíblica que resume isso: não somos de nós mesmos. Uau! A ideia de que sua vida, em última análise, não pertence a você, mas a quem a salvou, é profundamente contracultural. A mensagem não é: seja uma pessoa melhor com a ajuda de Jesus, mas sim: você pertence a outro. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser só uma história bonita sobre um bebê para se tornar um questionamento radical sobre quem está no controle da nossa vida. Exato. O presente do Natal, nessa ótica, vem com a condição de uma rendição total. Agora a palavra ameaçador faz muito mais sentido. E o mais irônico, segundo o autor, é que essa mensagem tão complexa e desafiadora fica mais acessível justamente na época do Natal, mesmo numa cultura cada vez mais secular. Como assim? Ele argumenta que as verdades básicas do cristianismo ficam escondidas à vista de todos. Elas estão no ar que a gente respira em dezembro, mesmo que a gente não perceba. E o exemplo que ele usa para provar esse ponto é sobre as músicas de Natal, né? Exatamente. Ele pega um cântico famoso, Eis dos Anjos a Harmonia, que toca em qualquer supermercado, e propõe um exercício. Vamos fazer umas perguntas básicas sobre a letra e ver o que ela responde. É um exercício revelador. A primeira pergunta que a fonte propõe é: quem é Jesus segundo essa canção? Ok. A letra não o descreve como um bom mestre ou um profeta. Ela o chama de Senhor Eterno, que desceu do mais alto céu para ser fruto do ventre da Virgem. Caramba! Em poucas palavras, a música está afirmando duas doutrinas centrais e complexíssimas: a divindade de Jesus e a sua encarnação, ou seja, Deus se tornando humano. Que isso já é bem denso. A segunda pergunta: o que ele veio fazer? Qual a sua missão? A resposta na letra é clara. Sua missão é ver Deus e pecadores reconciliados. Note que a palavra não é inspirados ou ensinados, é reconciliados. Tem uma diferença aí. Uma grande diferença. O propósito é restaurar uma relação fundamental que estaria quebrada. A função dele, segundo o cântico, é a de um mediador cósmico. Certo. E a terceira, que talvez seja a mais importante. Como ele fez isso? A letra é um pouco poética, fala que ele deixa de lado sua glória. O que isso quer dizer na prática? A fonte explica essa parte como o coração da mensagem. Pensa assim: a glória é descrita como um estado de poder, de existência divina, fora do nosso alcance e do nosso sofrimento. Certo, o divino. E a mortalidade é o nosso estado, frágil, limitado, sujeito à dor e à morte. A canção diz que ele fez uma troca voluntária, de um estado pelo outro. Uma troca. E o objetivo dessa troca, segundo a doutrina resumida na música, era para que não morramos mais. É a ideia de sacrifício e salvação, de alguém trocando de lugar com a gente para resolver um problema que não conseguíamos resolver sozinhas. É impressionante como tudo isso está compactado ali. E a última pergunta: como uma pessoa acessa isso tudo? A gente precisa fazer alguma coisa? E aqui vem outro conceito teológico profundo disfarçado de melodia natalina. A resposta na música, segundo a análise, é através de uma regeneração interna, um segundo nascimento. Ah, a frase da criança. Exatamente. Não é algo que se conquista por mérito ou por seguir regras. É descrito como uma transformação que acontece dentro da pessoa, um novo começo. E tudo isso está ali, tocando entre o anúncio da promoção do Panetone e o chamado para o próximo cliente no caixa. Nossa, eu nunca mais vou ouvir essa música da mesma forma no supermercado. Ela estava ali o tempo todo funcionando como uma espécie de cavalo de Troia teológico. É uma boa analogia. O autor conclui que, se as pessoas simplesmente parassem para pensar no que estão cantando ou ouvindo, encontrariam um resumo completo dos fundamentos do cristianismo.
Exato. E isso transforma a festa secular, ironicamente, talvez no maior veículo de divulgação da mensagem religiosa. O autor chama de escondida à vista de todos, porque a cultura popular a transmite, Mesmo sem entender. mesmo sem necessariamente compreendê-la ou concordar com ela. A mensagem está no ar, literalmente. Compreender o Natal, nesta perspectiva, é compreender a essência do Evangelho. Então, recapitulando o que a gente viu hoje, por baixo da superfície familiar, festiva do Natal, existe uma interação muito mais complexa do que parece. Muito mais. A gente viu a dualidade da celebração, que gera desconforto dos dois lados, vimos os significados profundos que a fonte atribui às tradições seculares, como as luzes e os presentes. Certo? E, por fim, a gente mergulhou na mensagem que é, ao mesmo tempo, maravilhosa e profundamente desafiadora. O propósito da fonte que a gente analisou, essa introdução do livro, é exatamente esse: servir como um convite para olhar além da fachada, para tornar essas verdades menos obscuras. Faz sentido. O autor menciona que o restante da obra vai se aprofundar nisso, examinando passagens bíblicas para revelar as dádivas do Natal e como, na visão dele, é possível recebê-las. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Numa cultura que cada vez mais se apropria e ressignifica símbolos, desde logos de marcas até feriados religiosos, o que exatamente se ganha e o que se perde? Quando as raízes originais de uma celebração tão universal como o Natal se tornam cada vez mais distantes da consciência coletiva. A festa se torna mais inclusiva, mas talvez corra o risco de se tornar superficial. É uma excelente pergunta para a gente ficar pensando. O que sobra quando a gente tira o porquê? Exato. Uma pergunta que fica no ar.